Por exemplo, hoje, eu digo com a maior tranquilidade da minha vida e empilho, faço uma montanha de livros de doutrina, com jurisprudência, com legislação, dizendo que o Bolsonaro ele é um dos maiores perseguidos políticos da história desse país. Não chegaram a fazer com o Lula metade na Lava Jato do que fizeram. Ah, mas o Lula foi preso na Lava Jato. Mas ele foi preso, mas assim, o Bolsonaro ele não consegue respirar. Que cada hora um absurdo jurídico novo. E eu comprovo esses absurdos jurídicos com doutrina, com lei, com jurisprudência. E essa é a tranquilidade que eu tenho. Mas pro apaixonado, pro fã, pro aficionado, não tem diferença. O Brasil, antes do... Eu costumo dizer que um divisor de águas no jornalismo brasileiro é o Reinaldo Azevedo. De quem eu fui muito amigo e obviamente, hoje não sou mais. Mas o Reinaldo Azevedo, quando ele inventou os Pingos nos Is, na Jovem Pan, ele inventou os Pingos nos Is no horário que passava o futebol das 18. O brasileiro era um povo fanático por futebol. E o fenômeno dos Pingos nos Is transformou o brasileiro em fanático por política. Tinha o Zeitgeist também do impeachment da Dilma, aquele apelo todo da população fazer parte de um movimento histórico. Ele vinha a reboque daquelas jornadas de junho de 2013 e era um movimento que estava crescendo no Brasil de novo. Então, o espírito da época e saber captar esse momento e trocar o futebol pela política fez com que o brasileiro soubesse o nome dos 11 ministros do STF, esquecesse o nome dos escalados da seleção brasileira, mas nós não podemos esquecer que a base da nossa população continua uma base de analfabetos ou analfabetos funcionais. Então você transferiu o fanatismo futebolístico para o fanatismo político. Então é time. Então o corintiano, ele pode ver que o juiz está roubando com o Palmeiras, mas para ele tá bom. Agora, o juiz não pode roubar para o Corinthians. E esse fenômeno ele é muito crítico numa democracia. E quando isso casa com o fenômeno da rede social, que todo mundo passa a dar opinião, vem essa fleuma, essa hipocrisia de ministros do STF, de políticos, para dizer as redes sociais elas exalam muito ódio. Mas eles queriam que exalasse o quê? O brasileiro, 50% da população não tem água e esgoto em casa. A criminalidade desse país é uma coisa absurda. De cada 10 assassinatos, apenas 3 são solucionados. De cada 100 estupros no Brasil, subnotificados, porque a maioria dos estupros sequer chega a ser notificada, de cada 100 estupros, um número já subnotificado, um estuprador apenas vai preso. Esse país depende de bolsa, auxílio para sobreviver. As pessoas não têm uma saúde boa, porque Viva o SUS foi só na época da vacina. O SUS voltou a ser uma porcaria da noite pro dia. Não tem escola, não tem segurança. Ninguém tem segurança, nem na rua, nem segurança jurídica. Então o que esse povo tem para dar na rede social? Amor? Sabe, pompas, rapapés. Aí o brasileiro passou a vida inteira acostumado a ouvir a voz do Brasil. A voz do Brasil, o que é? A voz do Brasil é a voz do político eleito. Aquele programa é obrigatório, que de gratuito não tem nada, que custa bem do caro aquele programa. E o horário eleitoral, que também de gratuito não tem nada, que é a voz do político que quer se eleger. E a verdadeira voz do Brasil, que é a voz do brasileiro na rede social, a hora que os donos do poder, o político eleito e o político que quer se eleger, passou a ter que ouvir a voz verdadeira do Brasil, ele se finge de horrorizado. Aí ele quer, não, precisamos regular. Essa população tem muito ódio. Então por que não dá educação para o povo? Por que não dá saúde, segurança para o povo? Por que não dá dignidade para o povo? É óbvio que um povo tratado como lixo, como é o povo brasileiro,
Só tem expressão de ódio para colocar na rede social. Então é muito fácil chegar e falar, não é ódio, só queremos as pessoas com amor, tal. A pessoa com amor tem um problema sério de sadomasoquismo. Eu acho que grande parte desse chamado ódio, tá? Também, em especial hoje, né, com a esquerda, que é situação, é que além de todos os problemas que acontecem, se as pessoas pudessem livremente, sem medo de prejuízo, criticar, eu acho que ainda seria um ponto. Porque o que eu acho que é o grande problema? A situação é essa mesmo, inclusive outras coisas, né? A subida nas queimadas, subida nos assassinatos de indígenas, que subiu 15%. E de criança, mortalidade infantil, 25%. Exato. Sendo que, por exemplo, a gente tem o Bolsa Família, mas cada Yanomami... LGBTs, 48%. Exatamente. Então, assim, o meu ponto é que, ainda assim, quando se traz essas informações ou esses questionamentos, é uma dissonância cognitiva, porque eu não entendo realmente se é Fanatismo. só jogo político, fanatismo. Fanatismo. Mas é aquilo, não, a taxa é para as empresas, não é para as pessoas. Não, a gasolina, ninguém come gasolina. Não é, gasolina é para o carro, não é para o motorista. Exatamente. Aí vem aquela idiotice toda. E aí, eu acho que assim, me parece uma dissonância cognitiva tão grande. Para ter dissonância cognitiva, primeiro você tem que ter cognição. É difícil. Sim. É fanatismo. Sim. É esse fenômeno do futebol. Sim. Porque as pessoas são muito loucas. Eu falei, eu já fui cancelado uma meia dúzia de vezes. Uma recentemente. Assim, viu só como as pessoas odeiam na rede social? Eu falei, gente, isso é um problema que eu tenho que assumir querendo ser um intelectual público. Uhum. Eu sei quem é o público brasileiro. Se eu for achar ruim, eu saio, vou para iniciativa privada, eu que me feche em copas.